galerinha do 9º ano. Agora a gente vai fazer uma breve revisão do assunto de artes. Então a gente vai começar falando sobre arte urbana. O que é isso? É um tipo de arte encontrada nos espaços urbanos e ele se manifesta por meio de intervenções, performances, grafite, teatro, dentre outras. E essas ações artísticas, elas ocorrem em ambientes públicos e, por conta disso, interagem diretamente com os indivíduos. Geralmente, usam como suporte os grandes centros urbanos, onde há uma intensa circulação de pessoas e de diversidade cultural. Dessa forma, os cidadãos acabam se deparando com a arte sem a necessidade do deslocamento até centros culturais, ou seja, muros, postes, prédios, viadutos se tornam obras de arte. Na prática, a arte urbana ela representa o que é o cotidiano do ser humano, o encontro da vida com a arte, pois a função de ambas se dá naturalmente e na medida em que o ser humano vive e se desloca pelas cidades. A origem dessa arte urbana, desse tipo de expressão artística, está espalhada por todo o mundo, mas ela surgiu lá nos Estados Unidos na década de 70 e possui um caráter dinâmico e efêmero. Portanto, normalmente, ela é associada à fotografia que permite seu registro duradouro. No entanto, estudiosos afirmam que essa arte remonta a períodos da antiguidade. Os povos gregos e romanos, eles já transmitiam mensagens pelas ruas das cidades através de desenhos. Além disso, havia muitos artistas nesses centros urbanos que se expressavam pela música, teatro e também pela dança. Então, essa arte urbana, ela propõe justamente sair dos lugares ditos consagrados, aqueles destinados a exposições e apresentações artísticas, como, por exemplo, teatros, cinemas, bibliotecas e museus, para dar visibilidade à arte cotidiana, espalhada pelas ruas. Os temas utilizados pelos artistas de rua são bem diversos. No entanto, muitos trabalhos estão pautados em críticas sociais, críticas políticas e também econômicas. E é importante a gente analisar o crescimento desse tipo de arte nos últimos tempos e a forma que passa a ser vista como um valor cultural muito significativo para as minorias que anseiam em mostrar a sua arte. Assim, essas manifestações populares, elas permitem o encontro das pessoas com a arte independente. Ainda assim, alguns artistas de rua conseguiram um lugar de destaque e também de reconhecimento mundial pela mídia, pela indústria e também por outros meios de comunicação de massa. Em relação à produção teatral, a gente tem que ver que o teatro é uma manifestação artística e um fenômeno cultural de vários povos e remonta a sociedades primitivas. É a arte em que um ou mais atores interpretam uma história ou um conjunto de atividades com o objetivo de apresentar situações e fazer aflorar sentimentos e reflexões a quem está assistindo. Os elementos do teatro, para que se tenha um espetáculo teatral, são necessários 3 elementos básicos. Ter o ator, que é aquele que interpreta, que representa essa história, uma ação com base em um texto, e é ele que dá vida ao personagem por meio de sua voz e também de seu corpo, que são 2 ferramentas de trabalho que precisam ser sempre aprimoradas com um treinamento contínuo. Antigamente, somente homens poderiam atuar no teatro. Foi só a partir do século XVII que as mulheres passaram a aparecer em cena. O personagem é cada uma das figuras humanas apresentadas em uma obra de ficção, seja numa peça teatral, num romance, num conto, num filme. E ela pode aparecer sendo protagonista, que é o principal, ou o antagonista, que é o adversário, quase sempre o vilão que fará oposição ao protagonista. E o coadjuvante é aquele personagem secundário. E também tem o espectador, que é a pessoa que observa, presencia qualquer ato ou espetáculo. Além deles, colaboram ainda diretores, dramaturgos e também os técnicos. A palavra teatro, ela vem do grego teatro e significa lugar para ver. As apresentações teatrais, elas englobam diversas expressões artísticas, musical, corporal e plástica. Os espetáculos teatrais podem ser encenados de várias formas. Tem o teatro convencional, que se utiliza diálogos e situações para se contar uma história, podendo ter um narrador que não necessariamente faça parte dessa história.
Temos o teatro musical, onde se utiliza da música para contar a história. São comuns a ópera, o drama cantado e a opereta, que também é cantada. Esse tipo de espetáculo possui um clima mais suave, mais alegre. Existem musicais dos mais variados tipos, de MPB ao rap, e é até com instrumentos nada convencionais, como sucata e objetos comuns, rodo, vassoura, além do corpo humano, é claro. A dança é uma das 3 principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Pode existir como manifestação artística, como forma de divertimento ou cerimônia. Circo é o espetáculo representado por artistas com acrobatas, malabaristas, ilusionistas, palhaços, equilibristas, contorcionistas e outros. O teatro de bonecos, quando os bonecos estão presos por fios, varetas e cordas e recebem o nome de marionetes ou títeres. Quando são manipulados pelas mãos das pessoas, são chamados de fantoches. No Brasil, são comuns no Nordeste e possuem o nome de teatro de mamulengo, cujo significado é mão molenga, em alusão à maneira como as pessoas seguram esses bonecos. O teatro de sombras teve origem na China e nele projeta-se a sombra das mãos de pessoas, de figuras recortadas em uma parede ou em um tecido. É necessária a utilização de uma fonte de luz para que ele aconteça. Tem também a mímica, que é uma apresentação em que o ator não utiliza a voz, devendo transmitir os sentimentos e pensamentos por meio de gestos, expressões corporais e faciais. O teatro de máscaras, os gregos utilizavam essas máscaras para representar deuses e heróis. Muitas culturas utilizavam isso em suas representações. É o caso do teatro japonês, cujas expressões ainda não são conhecidas. Então aqui está um breve resumo, uma breve revisão do que a gente viu em artes, e eu peço que vocês façam as atividades, os questionários do capítulo 1 e 2 e me mandam em até 5 dias úteis.